Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do PET volume 2. É o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, correspondente à semana número 3, que trouxe como eixo temático a álgebra e os conteúdos relacionados. Seria, no caso, uma revisão no caso de sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Recordando conceitos. Questão número 1. Escreva uma equação para cada uma das situações apresentadas abaixo e duas possíveis soluções em cada caso. Então, letra A. Um número mais o dobro de outro é 12. Quais são esses números? Bom, um número mais o dobro de outro. Bom, um número. Qual número? Não conheço. Vou chamar de x. Mais o dobro de outro. Bom, esse outro número eu também não conheço. Só que eu não posso mais usar o x porque o x é o primeiro número. Então esse outro número eu vou chamar de y. Então o dobro de y, 2 vezes y, isso é igual a 12. Aí ele pergunta quais são esses números. Bom, poderia ser o seguinte, poderia ser 0, olha só, o x poderia ser 0. Aí o y teria que ser quanto, né? Teria que ser 6. 6 vezes 2, 12, 12 mais 0, 12. Ou eu poderia falar que o y é 0. Olha só como fica legal, né? Se o y for 0, 2 vezes 0, 0. Isso aqui vai dar 0. Então x tem que valer 12. Pronto. Então, esses números poderiam ser 0 e 6, ou 12 e 0. Ou ainda, né? Pediu só duas possíveis soluções. Vou fazer mais uma aqui, tá? Bom, o x poderia ser 1. Bom, poderia, né? Mas olha o que ia acontecer. Ficaria mais difícil de pensar. Se o x for 1, para dar 12, está faltando quanto? Está faltando 11, né? Então o y teria que ser quanto? O y teria que ser 5,5. Porque aí eu faço 5,5 vezes 2, 11 mais 1, 12. Beleza? Letra B. Uma mãe reparte entre seus dois filhos o valor de R$5.000. Quanto ela dá para cada um de seus filhos? Bom, são dois filhos, um recebe x, o outro recebe y. Mas se eu somar essas duas partes, isso tem que resultar em R$5.000. Então essa aqui é a situação apresentada. Duas possíveis soluções? Bom, um pode receber 1.000, o outro poderia receber 4.000. Se eu somar os dois vai dar 5.000. Ou a gente poderia ser mais justo, né? O primeiro ele recebe 2.500 e o segundo também recebe 2.500. Pronto. Tá aí duas possíveis soluções. Dois ângulos suplementares, aí quanto mede cada ângulo, né? Bom, ângulos suplementares é quando a soma entre eles resulta em 180 graus. Então eu tenho dois ângulos, chamar de x e y, e isso tem que dar 180. A soma de dois ângulos, se resultar em 180, são ângulos suplementares. Quanto mede cada ângulo? Bom, um poderia ser 10 graus e o outro poderia ser 170. Ou um poderia medir 1 grau e o outro poderia medir 179 graus. O importante aqui é a gente perceber que essas equações de primeiro grau com duas incógnitas, né? duas letras, elas possuem infinitas soluções. Questão número 2. Em um estacionamento há motos e carros. No total podemos contar 78 rodas. Responda. É possível que haja 20 carros? Por quê? Bom, eu sei que o total tem 78 rodas, né? E tem motos e carros. É possível ter 20 carros? Não sei, vamos pensar o seguinte, ó. Se tem 20 carros e cada carro tem 4 rodas, eu vou ter 20 vezes 4, eu vou ter 80 rodas. E lá fala que tem 78. Ou seja, a resposta é não, né? Não é possível. Por quê? Porque com 20 carros eu teria 80 rodas. Assim, ó, com 20 carros teríamos
80 rodas. Beleza? Letra B. É possível que haja 10 motos? Por quê? Não sei. Vamos verificar? Bom, se tem 10 motos e cada moto tem 2 rodas, né, nós vamos ter aqui um total de 20 rodas. Mas eu sei que eu tenho um total de 78. Então, o restante são as rodas dos carros, né? Quantas rodas seriam dos carros? Nós temos 78 no total, menos 20. 78 no total, menos 20 rodas que corresponde às motos. Vão sobrar aqui 58 rodas. Bom, sobraram 58 rodas. Isso corresponde aos carros. Porém, eu tenho o seguinte. Se eu dividir 58 por 4, né, porque cada carro tem 4 rodas e eu tenho 58 rodas para os carros, se eu dividir então 58 por 4, isso vai dar um total aí de 14,5. 14 carros e meio dá um total de 58 rodas. Isso não é possível, né? Então aqui a resposta também é não. Pois 10 motos e 14 carros. Vamos apagar aqui, está justificado já, né? Só para a gente poder terminar de justificar. Vou colocar assim então, né? 10 motos e 14 carros. Temos 14 carros, 14 vezes 4, daria 56. 56 com 20, 76 rodas. E 10 motos e 15 carros, temos aí 15 vezes 4, 60, com 20, 80. Então teríamos 80 rodas. Ou seja, nunca 78 rodas. Beleza? Letra C. Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Bom, essa pergunta nos leva a pensar que nós temos várias combinações, né? O importante no final é ter 78 rodas. Então a gente tem que fazer combinações e no final encontrar 78 rodas. Então, por exemplo, é possível ter uma moto nesse estacionamento? Vamos verificar? Bom, uma moto. Cada moto tem 2 rodas. Então nós temos 2 rodas no total com as motos. Para completar 78, está faltando quanto? Está faltando 76 rodas. Será que com 76 rodas eu consigo ter uma quantidade exata de carros? Vamos verificar? Bom, cada carro tem quantas rodas? 4. 76 dividido por 4, isso vai dar 19. Então, 19 carros vezes 4 rodas cada um, me dá 76 rodas no final. Então, eu posso ter aqui 19 carros. Então, seria possível ter uma moto e 19 carros. Essa poderia ser minha primeira resposta, né? Eu tenho uma moto e 19 carros. Mas eu teria outras combinações, né? Em vez de ter uma moto, será que eu poderia ter 2? Acho que não, né? Porque se eu aumentar uma moto, aqui vai aumentar 2 rodas. E aqui não tem como diminuir 2. Deu para compreender? Se eu aumento uma moto, aqui vai passar para 4. Aqui tem que diminuir 2. Mas não tem como eu diminuir 2 rodas retirando um carro. Então eu poderia pensar em ter 3 motos no estacionamento. A gente tem 3 motos. Por quê? 3 vezes 2, né? Cada moto tem 2 rodas. A gente vai ter 6 rodas. Para o total, que é 78, está faltando 72. Aí eu pego 72 rodas, vou dividir por 4, porque cada carro tem 4 rodas. Isso vai dar um total de 18.
Então 18 carros vezes 4, né, porque cada carro tem 4 rodas, vai me dar 72 rodas. Então eu tenho aqui 18 carros. Então eu teria aqui mais uma resposta. Eu poderia falar que tem 3 motos e 18 carros. Então eu fiz aí duas possíveis soluções. Dá para fazer mais algumas, tá? Mas pediu aí, não pediu uma quantidade X, né, de resposta. Já encontramos duas, então sabemos aí que tem várias respostas, várias combinações. Dando sequência na correção, questão número 3 do Enem de 2015. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e no final recebeu R$100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou ao alvo? Bom, então quando ele atira no alvo, o que pode acontecer? Ele pode acertar ou pode errar. Então vamos imaginar o seguinte: X é o número de vezes que ele acertou, então é o número de acertos. E Y, vamos colocar que é o número de vezes que ele errou. Então o número de erros. Beleza? O que nós sabemos, né? Nós sabemos o seguinte: cada vez que ele acerta, ele ganha R$20. Né? Então ganha R$20 cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, né, se ele errar o alvo, ele deverá pagar R$10. E ainda eu sei que esse participante, né, ele deu um total de 80 tiros. Bom, se ele deu um total de 80 tiros, se eu somar o número de acertos com o número de erros, vai dar os 80 tiros. Então eu sei que o número de acertos mais o número de erros, isso é igual a 80. Né? Os acertos mais os erros vai totalizar 80 tiros. Agora, cada vez que ele acerta, ele ganha R$20. Se ele acertou X vezes, ele vai ganhar quanto? Por exemplo, se acertou uma vez, ele vai ganhar 1 vezes 20. 20. Se acertou 10 vezes, ele vai ganhar 10 vezes 20, vai ganhar 200. Então, o total que ele ganhou vai ser o quê? 20 vezes a quantidade de acertos. Então, ele vai ganhar 20 vezes X. Por outro lado, toda vez que ele errar, ele vai ter que pagar 10, né? Então, se ele errar Y, e cada vez que ele errar ele tem que pagar 10, ele vai pagar 10Y. E no final isso vai dar R$100, que é o que ele recebeu. Então nós temos aqui um sistema para resolver. Lá na frente vai pedir para a gente resolver esses sistemas pelo método da substituição. Então vamos resolver aqui usando o método da substituição, que consiste em pegar a primeira sentença e isolar o X ou o Y. Eu vou isolar aqui o X. Tá? Então X é igual a quê? A 80 menos o Y. Troca de lado, troca de sinal. Essa é a minha primeira sentença. Essa é a segunda. Eu vou substituir a 1 na 2. Então, a segunda sentença, que é aquela que eu não mexi ainda, eu vou repetir ela aqui, olha só. Vai ficar 20x menos 10y igual a 100. E no lugar desse x, eu vou colocar 80 menos y. Vai ficar 20 vezes, no lugar do x, 80 menos y, menos 10y, igual a 100. Distribuindo 20 vezes 80, né? 2 vezes 8, 16. Tem 2 zeros, então vai dar 1.600. 20 vezes y, 20y. Menos 10y igual a 100. Então aqui a gente vai ter menos 30y, que é igual a 100. 1.600 troca de mesmo, troca de sinal. Menos 1.600. Então, menos 30y é igual a menos 1.500. Multiplica tudo por menos 1, troca todos os sinais. E eu tenho que 30y é igual a 1.500.
logo y é igual a 1.500 dividido por 30, ou 150 dividido por 3, que vai dar 50. Então, 50y, onde y é o número de erros, então ele errou 50 vezes. Aqui, ó, errou 50 vezes. Bom, se ele errou 50 vezes, ele acertou quantas, né? Eu sei que o total de tiros corresponde a 80. 50 erros, logo 30 acertos. E a pergunta foi, né? Qual foi o número de vezes que o participante acertou o alvo? Então, ele acertou o alvo 30 vezes. A gente fica a alternativa, a letra A. Então, uma questãozinha aí do Enem envolvendo simplesmente sistema de equações lineares. Dando sequência na nossa correção, a apostila, né, o PET, ele vai falar um pouquinho a respeito de sistema de equações lineares, ele vai falar um pouquinho da solução, e na sequência vem a questão número 4. Para cada uma das equações abaixo, determine 5 pares ordenados que a satisfaçam. Utilize tabelas, como no exemplo anterior, para encontrar os pares. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, eu vou construir uma tabelinha, mas um pouco mais simples. Vou fazer assim, ó, x e y, e vou escolher aqui um valor para x, sei lá, vou escolher 0 para x. Se o x valer 0, quanto tem que valer o y? Beleza? Então, para ficar mais fácil, eu vou simplesmente isolar o y. Vou fazer assim, ó, y é igual a 6, 2x troca de membro, troca de sinal. E agora eu penso assim, se o x for 0, 2 vezes 0, 0, vai sobrar o 6. Se o x for 1, bom, se o x for 1, 2 vezes 1, 2. 6 menos 2, 4. Se o x for 2, né? 2 vezes 2, 4. 6 menos 4, 2. Vamos continuar a tabelinha aqui porque ele pediu 5 pares, né? Se o x for 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. E se o x for 4, 2 vezes 4, 8. 6 menos 8, menos 2. Então tá aqui os pares. Eu tenho 0 e 6, 1 e 4, 2 e 2, 3 e 0, e 4 e menos 2. Então esses foram os 5 pares que ele pediu. Aí na hora que eu chegar na letra B, eu vou usar a mesma ideia. Eu vou vir aqui, vou fazer uma tabelinha. Vou escolher valores para x. Vou pegar aqui se o x for 0. Bom, vamos pegar a equação aqui, vamos isolar o y. Olha só, y é igual a quê? 7. X troca de membro, troca de sinal. Se o x for 0, 7 menos 0, 7. Se o x for 1, 7 menos 1, 6. Se o x for 2, 7 menos 2, 5. Vou pegar aqui mais dois valores. Vamos pegar aqui o 3 e o 4. Então, se o x for 3, 7 menos 3, 4. E se for 4, 7 menos 4, 3. O importante é que a soma vai dar sempre 7. Né? Então, tem aqui os pares. 0 e 7, 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4 e 4 e 3. Vamos pegar aqui o exemplo não, né? A letra C. Vamos construir a tabelinha novamente. Vou escolher aqui logo de cara o x igual a 0. E vou isolar o y, para ficar mais fácil efetuar o cálculo. 7x troca de lado, troca de sinal, troca de operação. Então, se o x for 0, 7 vezes 0, 0. 11 menos 0 vai dar 11. Se o x for 1, 7 vezes 1, 7. 11 menos 7, 4. Se o x for 2, 7 vezes 2, 14. 11 menos 14 dá menos 3. Vou escolher aqui o 3 e o 4 ainda. Se o x for 3, 7 vezes 3, 21. 11 menos 21 dá menos 10. E se for 4, 7 vezes 4 dá 28. 11 menos 28 vai dar menos 17. Então tem aqui 0 e 11. 1 e 4. 2 e menos 3.
3 e menos 10. E o último, 4 e menos 17. E para finalizar, vamos pegar aqui ó, a letra D. Vamos fazer também uma tabelinha. Escolher aqui, ó, começar com 0 para x. E vou isolar o y. Menos y é igual a 7. Meio x troca de membro, troca de sinal. Então, menos meio x. Como o y ficou negativo, a gente vai multiplicar por menos 1. Vamos trocar todos os sinais. Então, y é igual a 7, ou melhor, igual a menos 7, né? Que a gente tem que trocar o sinal do 7. Mais meio x. E vamos substituir. Então, se o x for 0, 0 vezes meio dá 0. Menos 7, então vai ficar o menos 7. Se o x for 1, 1 vezes meio dá meio. Meio menos 7 dá menos 6,5. Se o x for 2, 2 vezes meio, 1. 1 menos 7, menos 6. Vamos pegar aqui o 3 e o 4 ainda. Se for 3, 3 vezes meio, 1,5. 1,5 menos 7 vai dar menos 5,5. Se o x for 4, 4 vezes meio dá 2. 2 menos 7 dá menos 5. Colocando aqui, então, os pares, né? 0 e menos 7. 1 e menos 6,5. 2 e menos 6. 3 e menos meio. 3 e menos 5 meios. E por último, 4 e menos 5. Então tá aí 5 pares ordenados para cada equação, tá? Acaba sendo uma questão bem ampla, né? Porque cada equação ali, ela pode ter infinitas soluções. Eu fiz 5 de cada, você pode muito bem fazer outras 5 e as nossas respostas ficarem diferentes, porém, estaremos corretos. Questão número 5. No plano cartesiano abaixo está representada uma reta. Então está aí a reta. Quais as coordenadas dos pontos em que a reta corta o eixo x e y? Bom, cortou o x nesse ponto aqui. Esse ponto ele vale menos 3 para x, 0 para y. Né? Aqui o y é 0. E cortou o y nesse ponto aqui, que tem um x0 e o y menos 1. Então, letra A, bem tranquila. Vamos para a letra B. Letra B. Determine a equação da reta na forma ax mais by igual a c e depois escreva a equação na forma y igual a mx mais n. Bom, eu vou ser o mais direto possível, tá? Tá vendo esse cara sozinho aqui? Esse n? Esse n é justamente o lugar onde a reta corta o eixo do y. Cortou o y no menos 1. Então eu já posso afirmar que aquele n vale menos 1. Eu já descobri quanto vale o n. Então aquela equação que é y igual a mx mais n, ela vale mx menos 1. Só falta descobrir o m agora, tá? Então isso aqui seria a equação da reta. Então, a equação da reta na forma reduzida. E esse cara sozinho é o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo do y. Cortou em menos 1, então o n vale menos 1. Falta descobrir agora o valor do m. Como que eu vou descobrir o valor do m? Eu vou utilizar agora esse ponto aqui. Nós montamos ele lá no item A. Esse ponto é o ponto menos 3 para x, 0 para y. Então vamos imaginar agora o seguinte. Se x é igual a 3, ou melhor, menos 3, e y é igual a 0. Né? Se o x é menos 3 e o y é igual a 0, o que eu tenho? Eu tenho essa equação e eu vou substituir. Então eu tenho que y é igual a mx menos 1. O y é 0. O x é menos 3, isso é igual não, né? Menos 1. Aí eu tenho
m vezes menos 3, menos 3m, menos 1. Troca de membo, troca de sinal. Logo eu tenho que m vai ser igual a menos 1 sobre 3. Achei o valor do m. Então agora eu sei que o m vale menos 1/3 e que o n é igual a menos 1. Como eu queria essa equação, né? Eu chego à conclusão que o m é menos 1/3 e o n é menos 1. Tá aí a equação da reta. Tá aí a equação da reta. Então esse é o item B. E para finalizar a correção da semana número 3, letra C, quantas soluções tem a equação? Determine pelo menos 4 pares ordenados de modo que pertençam à reta, né? Então, quantas soluções tem? Infinitas. Ao longo de todos os exercícios, nós nos deparamos com isso, né? Nós temos infinitas soluções. A equação da reta que nós encontramos lá no slide anterior foi menos 1/3 de x menos 1. E nós queremos aqui pelo menos 4 pares ordenados. 2 nós fizemos lá na letra A, né? Na letra A nós colocamos menos 3 e 0, que é onde cortou o x, e colocamos 0 e menos 1, que foi onde cortou o y. Falta 2 pares, né? Então, vamos construir. Vamos imaginar aqui, olha só, que o x é igual a 3. Se o x for 3, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Vai ficar menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Vou escolher outro valor para x, vou pegar 6. Aí eu tenho, se o x for 6, 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 3, 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então está aqui pelo menos 4 pares que são soluções, né, dessa equação. Logo, esses pares pertencem à reta. Dá para tirar uma prova real? Dá, olha só esse par. 3 e menos 2. 3 e menos 2. Está aqui, em cima da reta. Né? Se eu pegar o próximo, 6 e menos 3, vai estar aqui também, em cima da reta. Assim a gente encerra a correção da semana número 3. Espero ter colaborado com o estudo. E até a semana que vem. Grande abraço.